A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia! Mais um domingo para falarmos no programa Sementes da Fé. Neste domingo, dia 29 de junho de 2025, gostaríamos de falar mais uma porção da Palavra de Deus para o seu coração. Que nós possamos, em nome de Jesus, aprendermos da parte dele e praticarmos a sua palavra para a glória e honra do nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja, Família, Restauração em Amor. Gostaria de lembrá-los do nosso cultos ali no Sanville, quarta e domingo, que são às 19 horas, Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus a todos os irmãos e irmãs e aos ouvintes da Jequié FM. Neste domingo pela manhã, gostaria de falar com vocês a despeito de um tema, o Evangelho de Jesus Cristo versus o Evangelho dos Fariseus, baseado em Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 7. Lerei primeiro na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, e depois lerei a mesma porção do Evangelho de Mateus na Bíblia A Mensagem, que é uma versão mais contemporânea. Diz assim a palavra do Senhor na versão ARA. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, ele mesmo nem o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados de mestres pelos homens. Mateus, capítulo 23, verso de 1 a 7. Agora na versão da Bíblia, a Mensagem, a mesma porção do Evangelho de Mateus. Jesus dirigiu-se outra vez aos seus discípulos e à multidão que se reunira em torno dele. Os líderes religiosos e os fariseus são professores competentes na lei de Deus. Vocês não erram quando seguem o ensino deles a respeito de Moisés, mas sejam cuidadosos quanto a segui-los. Eles têm um belo discurso, mas não o vivem. Não o guardam no coração e o desmentem com seu comportamento. É tudo aparência. Em vez de dar a vocês a lei de Deus como se fosse comida e bebida, com as quais vocês poderiam se banquetear no Senhor, eles a amarram em pesos e fardos pesados de regras, transformando vocês em animais de carga. Eles parecem ter prazer
em vê-los cambalear sob o peso e não movem sequer um dedo para ajudá-los. A vida deles são contínuos shows de moda, orações enfeitadas com mantas num dia e preces floreadas no outro. Eles fazem questão de sentar-se à cabeceira da mesa nos jantares, primam por posições de destaque, enfeitam-se com o brilho da bajulação pública, colecionam títulos honoríficos e querem ser tratados por doutor e reverendo. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM, nós temos alguns objetivos nesta manhã de domingo, dia 29 de junho de 2025. Compreender as principais diferenças entre o Evangelho de Jesus Cristo e o Evangelho distorcido dos fariseus. Discernir como o legalismo religioso ainda atua hoje nas igrejas e na vida cristã. Despertar a turma para uma vida cristã baseada na graça, liberdade em Cristo e transformação interior. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho da graça e da verdade. João capítulo 1, versículo 17, a Bíblia vai dizer: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O Evangelho que liberta, que transforma e que molda caráter. João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que Jesus, ao trazer a sua morte na cruz do Calvário, com a sua graça e verdade, veio suplantar toda a legalidade, toda a lei mosaica, para que nele se cumprisse como descendente de Abraão, para a glória, honra e exaltação do seu Pai. O Evangelho do amor e da compaixão. Marcos 2,17 vai dizer: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Observe, amados e queridos irmãos, que o Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho da graça, da verdade, o Evangelho que liberta, que transforma, que forja o meu e o seu caráter. É o Evangelho do amor e da compaixão. O que é compaixão, pastor? É se colocar no lugar do outro, é ter misericórdia do seu próximo e tratá-lo como você mesmo gostaria de ser tratado. Quais reflexões nesse primeiro momento para mim e para você? Como o Evangelho de Jesus se manifesta no nosso dia a dia? Por que é importante equilibrar verdade com graça, para que não cometamos o sincericídio? Por isso que temos que equilibrar verdade com graça. É uma graça com amor, é uma graça com sensibilidade, mais do que sinceridade. Mas também eu gostaria de alertá-los sobre o Evangelho dos fariseus. Como é este Evangelho? É um Evangelho de aparência e de hipocrisia. Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Vós tem uma aparência, mas é hipócrita, porque a atitude de vocês, o comportamento de vocês não condiz com o que vocês
pregam. O evangelho também dos fariseus tem fardos e legalismo. Nós lemos em Mateus 23, versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar. É um peso tão grande que parece que você tem uma santidade na sua vida. Porém, esta santidade, ela é hipócrita. É uma terminologia ao qual vive de um estereótipo que não é sincero, que não é verdadeiro, que não tem graça, que não consegue convencer as pessoas através do Espírito Santo de Deus. E também o evangelho dos fariseus tem uma tradição sem transformação. O evangelho de Jesus é um evangelho de transformação, de restauração, de um chamado ao arrependimento. Porém, o evangelho dos fariseus, ele tem tradição, mas não existe nenhum tipo de transformação no caráter do ser humano. O livro de Mateus, capítulo 15, verso 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quais reflexões também nesse segundo momento nós poderíamos fazer para que não incorramos neste evangelho de hipocrisia, um evangelho de fariseus? Como identificar sinais de religiosidade farisaica hoje? Já nos vimos agindo como os fariseus, mesmo sem perceber. Às vezes nós estamos, como diz o apóstolo Paulo, numa carta aos Romanos, capítulo 7. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero me deparo fazendo. Então nós temos que ter cuidado para identificar esses sinais de religiosidade sem transformação, sem forjar o meio o teu caráter e de não demonstrar que o amor de Deus tem que imperar na minha e na tua vida. Quais alertas o apóstolo Paulo nos faz contra os falsos evangelhos? Em Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 9, diz a epístola paulina: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Jesus Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja considerado anátema, que quer dizer maldito. Assim como já dissemos e agora repito, que alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Paulo repreende os Gálatas por se desviarem para outro evangelho. Declara que qualquer um que pregue um evangelho diferente seja anátema, seja maldito. Qualquer evangelho que acrescente exigências além da fé em Cristo distorce a redenção, distorce o nosso Salvador, distorce tudo aquilo que Deus prometeu e planejou para toda a raça humana. Quais reflexões nós poderíamos tirar do alerta do apóstolo Paulo para que não incorramos em outro evangelho? Estamos firmados na graça ou tentamos agradar a Deus por méritos próprios? De que maneira eu tenho me comportado e você tem se comportado? Está firmado na graça, está arraigado na rocha? Ou tem tentado agradar a Deus pelo seu tempo de oração, porque você pagou um preço diante do Senhor e agora se acha no direito de cobrar do Pai coisa alguma?
Como ensinar o evangelho puro de Cristo em um mundo cheio de versões diluídas? De que maneira podemos transformar o nosso ser através do Espírito Santo de Deus, através da palavra poderosa que limpa, liberta e cura a minha e a tua alma, para não sermos diluídos, para que não sejamos iludidos neste mundo, para que possamos ser sal e luz, aonde quer que coloquemos a planta dos nossos pés, para que o nome do Senhor seja glorificado no Filho e que o Pai receba toda a honra, toda a glória e todo o poder. Como discernir entre os dois evangelhos, o evangelho de Jesus e o evangelho da hipocrisia? O evangelho de Cristo gera vida, o dos fariseus gera culpa. E Jesus veio justamente nos arrancar do nosso pecado. A lei mosaica demonstrou a nós o nosso pecado e Jesus veio para limpar, para desfazer, para que nós nos arrependamos e diante do nosso arrependimento Ele pudesse lavar, limpar, porque a lei não tem como limpar você. A lei tem como mostrar você como se fosse num espelho e você entendeu que você agora é pecador, porque você está transgredindo a lei. Mas Jesus veio nos dar graça, veio nos gerar vida e vida com abundância. Como discernir entre os dois evangelhos? O de Cristo nos leva a Deus, o dos fariseus nos afasta de Deus. Deus quer ter um relacionamento conosco, Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer um relacionamento de geração em geração conosco. Ele nos leva para que nós possamos andar com Ele. E andando com Deus, reflitamos a sua luz, o seu caráter, a sua bondade, a sua misericórdia e a sua compaixão. Como discernir entre os dois evangelhos? O de Cristo transforma o coração. O dos fariseus exige comportamentos externos. O de Cristo quer nos transformar, quer nos dar uma outra mentalidade, e agora uma mentalidade de filho, herdeiros do Pai. O dos fariseus são comportamento estereotipizados. Por quê? Porque nós só aparentamos uma legalidade. Porém, Jesus quer transformar, Ele quer entrar em você, Ele quer transformar você, para que você seja a essência dEle, o perfume dEle, e não que possamos ter apenas comportamentos para aparentarmos que somos santos ou que somos da pessoa bendita de Jesus Cristo. Cuidado, meu querido e minha querida. Cuidado, ouvintes da Jequié FM. Com todo esse evangelho de fariseu, percebamos que existem lideranças abusivas. Liderança que tem abusado de suas ovelhas. E nós temos que ter o discernimento de espírito para estarmos atentos e apercebidos, para não incorrermos nesse perigo que é estar vivendo uma vida de hipocrisia. Quais as aplicações para a minha e para a tua vida? Uma aplicação prática. Avalie seu relacionamento com Deus. Está baseado em amor ou em medo? Como está baseado o seu relacionamento com Deus? No amor do Pai ou com medo do inferno, por exemplo? Qual a aplicação prática nós poderíamos também mencionar? Termos cuidado com as doutrinas humanas que escravizam e afastam-nos da graça de Deus. Muito cuidado com todos os rudimentos humanos, para que nós saiamos do que a Bíblia nos ensina. Sejamos bereanos,
Vamos ler a Bíblia, como diz no Salmo 1, dia e noite, meditar nela todos os dias, de dia e de noite, para que nós nos alimentemos da palavra de Deus e não incorramos em doutrinas humanas e que nós possamos ficar escravizados, com a mentalidade de escravo, com a natureza humana anterior, antes da transformação por Cristo Jesus. Qual cuidados que nós deveríamos ter nessa aplicação prática do dia? Cultive um coração sincero, um coração sensível, mais do que rituais exteriores. O que isso quer dizer, pastor? Que o nosso coração tem que ser puro, tem que ser diante do Pai. A Bíblia diz que tudo que você for falar é sim, sim, ou não, não. O que passar disso é procedência do nosso adversário. E qual uma outra aplicação prática que poderíamos mencionar nesta manhã? Seja gracioso para com os outros, como Cristo Jesus foi contigo. Eu vou repetir. Seja gracioso para com os outros, assim como Cristo Jesus foi com você, foi comigo, foi contigo. A mesma graça que você recebestes do Pai, que você recebeste por intermédio de Jesus Cristo, é esta mesma graça que você vai usar com o seu semelhante. É essa mesma graça que você vai olhar antes de julgar. Porque em Mateus 7,1 diz: não julgueis, para que não sejais julgados com a mesma proporção que o julgas. E para concluirmos este estudo nesta manhã, o Evangelho de Jesus nos liberta, nos cura, nos transforma e nos aproxima de Deus. O Evangelho dos fariseus nos aprisiona, nos afasta, nos engessa e finge uma santidade. Vamos escolher viver o evangelho verdadeiro da cruz, da graça e do amor. Que o amor de Jesus Cristo possa nos conscientizar, nos transformar e nos dar uma outra mentalidade, uma mentalidade de abundância em Cristo Jesus e não uma mentalidade de escassez e de escravidão. Eu gostaria de concluir orando por todos os ouvintes da GQE-FM, os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor, livra-nos da hipocrisia religiosa e ajuda-nos a viver um evangelho puro, simples e cheio de graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que sejamos testemunhas do teu amor, não de pesos que afastam, mas da tua graça, da tua misericórdia e da tua compaixão. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. E até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos. Estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Enquanto ele tá querendo quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos,
dias, horas e anos, nos afastamos. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima. Tarará. Uma criança morre. Tarará. Os animais se vão. Superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo, o sangue não tá circulando, o sangue tá coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe o seu e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Evangelho de fariseus. Evangelho de fariseus. Evangelho de fariseus. Fazemos campanhas pra nós mesmos, eventos pra nós mesmos, estocamos um maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Enquanto ele tá querendo quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.